Hipotensão significa uma pressão arterial mais baixa do que a esperada pelo indivíduo. Não existe um valor determinado. Algumas pessoas possuem pressões mais baixas e não sentem nada. Isso é uma condição normal, como por exemplo nos atletas. A hipotensão tem que ser valorizada a partir do nível que começa a causar sintomas nos pacientes. Não há um número específico que determina a hipotensão. Ou seja, a hipotensão é determinada a partir do momento que o indivíduo começa a apresentar sintomas. Tipos de hipotensão. Hipotensão ortostática é aquela que o indivíduo apresenta ao mudar de posição, ou seja, o indivíduo, ao se levantar da posição deitada ou sentada, apresenta uma hipotensão brusca. Hipotensão pós-prandial é aquela que o indivíduo apresenta após ingerir refeições copiosas, ou seja, após uma alimentação intensa. Esse tipo de hipotensão é mais comum nos indivíduos idosos. Hipotensão neural mediada é aquela que ocorre após o indivíduo permanecer por longos períodos de pé. Esse tipo de hipotensão é mais comum nos indivíduos jovens. Atrofia de músculos e sistema, também chamada de síndrome de Shy-Driver, que ocorre de uma maneira sistêmica, ou seja, o organismo perde a capacidade de regulação das funções involuntárias, dentre elas a pressão arterial, a frequência cardíaca, a função digestiva e a função respiratória. As causas de hipotensão médicas consistem de várias causas, dentre elas a gravidez pode gerar hipotensão, algumas doenças cardíacas como as bradiarritmias, algumas doenças valvulares, algumas síndromes coronárias podem gerar hipotensão. Alguns tipos de doenças endócrinas como diabetes, algumas insuficiências adrenais como a síndrome de Addison podem gerar hipotensão. Determinados quadros de desidratação, queimaduras, choques, tudo podem gerar determinados tipos de hipotensão. Alguns tipos de droga também podem determinar hipotensão, tais como os diuréticos, como a furosemida, a hidroclorotiazida, alguns bloqueadores alfas, como a prazosina, determinados antidepressivos, alguns beta-bloqueadores, como o atenolol e o propanolol, e também as drogas utilizadas para disfunção erétil, ou seja, a sildenafila e a tadalafila, principalmente quando associados aos nitratos. A sintomatologia da hipotensão é variada. Na maioria das vezes o indivíduo apresenta vertigem, alguns casos apresenta desmaios, apresenta mal-estar geral, sudorese fria, falta de ar, em determinados tipos de hipotensão, febre. O diagnóstico de hipotensão é relativamente feito de maneira simples, através do quadro clínico e da aferição da PA pelo médico. A partir do diagnóstico de hipotensão junto com o quadro clínico, é lançado mão de determinados exames para o esclarecimento da causa base da hipotensão. Daí é lançado mão eletrocardiograma, raio-x de tórax, ecocardiograma, teste de esforço e um exame específico que chama Tilt Table Test, que é um exame feito numa maca que inclina, aí é possível determinar o motivo que está causando a hipotensão. O tratamento da hipotensão é feito basicamente na vigência dos sintomas. Quando o indivíduo apresenta sintomas, pode-se orientar a ingesta de uma quantidade maior de sal na alimentação, um aumento do aporte hídrico do organismo, ou seja, aumento da ingesta de água e líquidos, e em determinados casos pode ser feita até uma hidratação venosa no paciente. Lança-se mão também de meias de compressão para aumentar o retorno venoso de sangue das pernas para as partes superiores do organismo, e em determinadas condições predisponentes pode-se utilizar determinadas drogas, como por exemplo, uma hipotensão provocada por uma infecção, o indivíduo terá que tomar um antibiótico específico.